Olá, gente! Gente, hoje, dia 8 de novembro, completo 5 anos que estou aqui em Portugal. E hoje eu não vou falar sobre CEF, não. Hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, que para mim foi muito lindo e muito marcante e marcou a nossa chegada nesse lugar, que foi uma confirmação de que o caminho que a gente estava trilhando era o caminho que a gente tinha que trilhar, sabe? E quando a gente chegou aqui no dia 8, nós chegamos no dia 9, desculpa. Quando a gente chegou aqui no dia 9 de novembro de 2016, viemos para cá sem lugar para estar, sem ninguém para nos apoiar, não tinha ninguém nos esperando aqui. Viemos com eu, meu marido e duas crianças, nossas duas filhas, e não tinha ninguém à nossa espera, a gente não tinha nada, não tinha casa arranjada, não tinha nada. A gente pagou um hotel e ficamos no hotel durante 7 dias. E o nosso plano foi ficar os 7 dias, e depois desses 7 dias, enquanto a gente estava em 7 dias, a gente ia procurar um trabalho, um lugar para estar. E o que acontece? A gente ficamos os 7 dias aqui, como não tínhamos ninguém aqui ao nosso apoio, a gente ficou seguro somente na mão de Deus, né? E no que a gente podia fazer. E a gente começou a ligar para um número e para outro e ver imobiliárias para poder alugar casa. E não foi nada fácil. Não tinha, as comidas que tinha aqui era diferente das comidas que a gente comia no Brasil. A gente adulto é mais fácil para comer as coisas, mas as crianças é muito difícil, sabe, para as crianças. E criança não se adapta à comida rápido, né? As crianças estavam acostumadas a comer aquela comida do Brasil, e quando chegou aqui foi um choque para elas, ver comidas diferentes, então elas não queriam comer nada. Então a gente ficou esses dias no hotel, comendo, a gente comia bolacha, pão, coisas que era comum para elas, no caso, né? A gente até almoçava, comia as comidas diferentes daqui, mas elas não queriam comer, porque o feijão daqui era diferente, porque a carne era diferente, era feita de outra forma, né? E no hotel a gente não conseguia fazer comida, né? A gente tinha que comprar comida mesmo, né? E o que salvou também foi que a minha menina tinha 2 anos na altura, minha menina menor, e eu trouxe do Brasil mucilon e um pacote de leite ninho, um pacote grande daqueles de 1 quilo de leite ninho, porque ela era viciada no mucilon, né, para dormir, e trouxe a mamadeira também. E isso foi o que salvou, porque a pequena comia sempre mucilon e leite ninho, e no hotel eu comprei um liquidificador para poder fazer o mucilon dela, né? Para poder ter certeza que minha filha ia comer. Eu fiz isso. Comprei um liquidificador, trouxe o mucilon, trouxe leite. Foi assim que a gente ficou no hotel durante esses 7 dias. E quando a gente já tinha passado uns 3 dias, 4 dias, a gente começou a ligar para um contato e para outro. E por acaso a gente tinha um amigo aqui nosso de infância que já estava aqui há acho que 10 anos ele já tinha aqui na altura. Só que ele estava em uma cidade, a gente estava em outra. E a gente não teve, o contato foi só por telefone. Só que ele nos ajudou, né? Ele não nos ajudou perto de corpo e tal. Até ofereceu a casa dele pra gente ficar, mas a gente não quis ficar. Mas ele nos ajudou por telefone. Então ele começou a ligar para as imobiliárias, para pessoas que ele conhecia, para poder nos ajudar. Como ele já tinha tempo aqui, a gente não tinha, e a gente precisava de uma referência para poder alguém alugar a casa pra gente. E ele foi a nossa referência, né? E ele nos ajudou por telefone, ligando para a imobiliária, conseguindo. E por acaso, quando ele ligou para uma imobiliária, ele falou com uma senhora que ele já conhecia sem saber que era ela. Era uma senhora amiga dele, que ela reconheceu a voz dele, né? E relembrou. Aí falou: Fulano, é você? Aí ele disse: Sim, sou eu, quem é? Aí na altura ela disse: Sou eu, Fulano. Aí eles se relembraram: Olha, que coincidência, menino, como é que a gente nunca mais se viu? E por acaso eles dois eram amigos, só que eles estavam morando em lugares diferentes há tempo, mas eles se reencontraram no telefone por acaso, né? Por coincidência, vou dizer assim, e eles se comunicaram, conversaram, e isso abriu portas para nós, porque ele chegou para ela e deu referência de nós, e disse: Olha, eu tenho um casal de amigos meus, amigos de infância, que está com 2 crianças, chegou há pouco tempo, chegou há dias, e eles estão no hotel e precisam de uma casa para alugar. E são pessoas de confiança, tal, e deu referência de nós para essa senhora. Essa senhora pegou o nosso contato, né?
e se dispôs a nos ajudar. E ela ligou para nós e falou com a gente que teria uma casa disponível que ela poderia alugar, porque estava aos cuidados dela, e o dono da casa não pedia um contrato de trabalho, no caso, né, que era o necessário, e ela podia alugar a nós, porque estava aos cuidados dela, mas que só essa casa só iria estar disponível com 15 dias. Só que a gente só tinha 2 dias para estar no hotel. E ela conversou com meu marido, e aí eu peguei, voltei com ela conversou com meu marido falou, tá bem, tudo bem, e a gente ia dar um jeito lá no hotel, mas era muito caro pagar o hotel por dia. E ia ficar muito caro, porque o pacote da gente já estava acabando, faltava 2 dias. Então eu voltei a ligar para essa senhora, expliquei a situação para ela, conversei com ela, entendeu? E ela disse assim, olha, então vocês vão vir à minha casa. E ela nos levou para a casa dela. Isso, gente, a minha vida, a minha experiência não pode ser experiência para ninguém. E eu tô contando a minha história, porque a situação que aconteceu comigo foi algo muito inusitado, entendeu? Algo muito, vou dizer assim, milagroso, espantoso para mim. E para mim, foi a minha experiência, foi para mim espantoso e milagroso. Se não foi para você, não faz mal, mas eu também não quero que isso sirva de marco nem de experiência para ninguém. A minha experiência foi a minha experiência. E essa senhora pegou, ligou pra gente, eu conversei com ela e ela falou, vocês vão vir pra minha casa, ficar comigo até a casa ficar pronta. E ela levou a gente pra casa dela, ela cuidou de nós como se fosse uma mãe. E a todo momento ela deixava bem claro, olha, eu não estou fazendo isso porque vocês vão alugar a casa. Vocês não precisam alugar a casa se vocês não quiserem. Vocês são livres. Se vocês quiserem sair, procurar casa, enquanto estão aqui na minha casa, vocês podem ficar à vontade. Eu não quero que vocês fiquem presos achando que eu estou te ajudando porque tem uma casa para alugar. Ela foi bem clara em dizer isso para nós. E aquilo deixou a gente confortável, ao mesmo tempo a gente ficava desconfortável porque a gente estava, querendo ou não, estava incomodando na casa dos outros, né? E não era a nossa intenção. E aí a gente ficou à espera da casa, ficamos à espera da casa e os dias foram se passando. Houve um episódio que minha filha pequena quebrou uma peça no banheiro da casa dela. E eu fiquei desesperada, né? Porque a gente estava na casa dos outros. E detalhe, eles pegaram o melhor quarto da casa deles e colocou a gente dentro, deixou a gente lá dentro. E cuidou da gente como uma mãe cuida do filho. Hoje, essa irmã, para mim, eu chamo ela de minha mãe portuguesa, porque ela para nós aqui foi uma mãe. Foi mesmo uma mãe. E eu sou muito grata a Deus pela vida da Isabel. Foi uma mãe para mim, entendeu? E cuidou de nós. E a gente ficou lá esses 15 dias na casa dela, lá em Lisboa. E depois desses 15 dias a casa foi liberada, ela nos levou para casa. E detalhe, a gente não pagava nada na casa que a gente ficou na casa dela. Até alimentação, a gente sempre dava algum dinheiro para comprar e ela nos devolvia. Ela dizia, não precisa. E chegou a dizer, o irmão dela chegou a dizer para mim que não precisar, que não era por orgulho ou coisa parecida, mas que a gente ia precisar mais à frente. Que poderia ser que a gente não estivesse precisando agora, mas que a gente ia precisar mais à frente. E que era pra gente guardar o nosso dinheiro. E até uma madeira para minha filha, eles compraram uma madeira para minha filha e não me cobraram nada. Aquilo, em parte, me deixava desconfortável, porque eu estava comendo o que não era meu, o que não estava saindo do meu bolso. Mas aquilo para mim foi um cuidado de Deus, o amor, ali foi o amor de Deus que foi refletido naquelas pessoas, sabe? E para mim aquilo foi maravilhoso e foi extraordinário, sabe? E depois que passou os 15 dias, ela conseguiu a casa para nós, a gente foi morar nesse apartamento. Isso foi lá em Lisboa. Só que o apartamento era um apartamento pequeno, era lá no alto, né? Eu já não me lembro mais, eu acho que era o 8º andar, alguma coisa assim, era lá no alto. E eu não queria ficar no alto. E eu não estava confortável naquele apartamento. E por acaso eu não disse nada para ela. E simplesmente ela disse assim, olha, nos convidou para passar o Natal em Braga. E para ir passar o Natal em Braga na casa dela. Isso já estava perto do Natal, que foi nessa altura de 10 a 20 de novembro, por aí. Então a gente concordou em ir passar o Natal em Braga, já que a gente estava sozinho. Ela disse, olha, eu tenho duas netas, tal, e vocês passam lá. E nos convidou para passar o Natal com ela. A gente foi passar o Natal com ela. E dali a gente não voltou mais para Lisboa. E ela resolveu tudo lá na casa, devolveu o calção que a gente tinha dado na outra casa em Lisboa. E foi tudo assim muito maravilhoso para nós, sabe? Mas isso foi o início. Então, durante o
o início, quando a gente chegou aqui, foi tudo muito, vou dizer assim, tudo muito maravilhoso, todas as coisas se encaixavam. Mas a gente estava pronto para o que vinha depois. E era o que eu sempre conversava com meu marido, olha, vamos esperar porque tá tudo muito bom para ser verdade. E eu vou deixar por aqui a minha história. Se vocês quiserem ouvir mais, comente aí, curta e compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo tiver bastante curtida, eu continuo contando a minha história quando eu cheguei aqui, que foi coisas maravilhosas que aconteceram na nossa vida. Também teve coisas muito difíceis, teve muita dificuldade na minha vida. Eu passei por muita dificuldade também aqui. Mas eu não vou contar agora. Mas esse vídeo vai ficar por aqui para ele não ficar muito longo. Valeu e desejo uma boa semana para vocês todos.